Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, no quadro Dialogando sobre Comex. E hoje o convidado especial é o Fernando Pisa, Trade Lane Manager, com experiência na área farmacêutica e no agenciamento de cargas farmacêuticas. Oi, Fernando, tudo bem contigo? Tudo bem, Sheila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar e aprender um pouquinho sobre Comex, uma área tão ampla e complexa, né? Acho que nunca é uma oportunidade ruim para aprender mais, tá? Então, é um prazer compartilhar um pouco que sei aqui contigo e vamos ver como é que sai. Te agradeço, Fernando. Muito obrigada pela generosidade do teu tempo e do teu conhecimento. E hoje nós vamos falar, então, sobre boas práticas, né? Boas práticas no comércio, né? No comércio exterior, no transporte internacional, e vamos adentrar um pouquinho aí sobre o transporte de vacinas, um assunto tão comentado e vivenciado por todos, né? Neste momento, principalmente neste momento aí pandêmico que nós estamos vivendo. E tu tens aí muita experiência e conhecimento para estar compartilhando aqui conosco. Nossa, de novo, só te agradeço pela oportunidade. E quando a gente fala, né, em boas práticas, a gente observa que tem uma denominação, e por favor, pode me corrigir, tá? Se for necessário, sem problema algum. Mas boas práticas são aquelas técnicas identificadas para poder realizar uma operação da melhor forma possível. E pelo que eu observo, as boas práticas, elas têm a origem farmacêutica, elas vêm de uma origem do tratamento de alimentos também, né? E cada vez mais entrando para este mundo, este universo, essas demandas administrativas. E dentro da área administrativa, por que não, a área de comércio exterior e a área de transporte internacional. Uma área que nós sabemos que nós temos uma quantidade muito expressiva de intervenientes ao longo dela, né? Então, eu queria Sim. saber aqui um pouquinho de ti, afinal, o que são, então, essas boas práticas e o vínculo dela com a área de comércio exterior? Bom, vamos lá, Sheila, assim, só para comentar, antes para o pessoal entender, a minha formação, minha carreira toda, ela foi desenvolvida dentro do comércio exterior, né? Então, não sou um farmacêutico, tá? Obviamente, não tenho conhecimento específico de uma área, de uma formação acadêmica, por exemplo, na área farmacêutica, tá? O meu conhecimento é um conhecimento de vivência de comércio exterior, obviamente puxando muito daquilo que eu aprendi com os meus colegas farmacêuticos, tá? Então, isso é importante dizer, até porque para as pessoas não confundirem, né? Não é tanto uma abordagem assim do farmacêutico, porque muita coisa aqui que eu vou dizer é muito óbvio para quem é farmacêutico, mas para quem é do comércio exterior, às vezes é um mundo a ser descoberto totalmente novo, tá? É meio que uma intersecção das duas áreas, vamos dizer assim. Então, as boas práticas, se eu não me engano, surgiram nos Estados Unidos, tá? Qual é o contexto? Um contexto na década de 60, se eu não me engano, em que uma indústria alimentícia surgia e começava a produzir alimentos em larga escala, tá? O que isso aconteceu, né? Qual foi a decorrência disso? Os produtos, quando eles começaram a ser transportados em larga escala, começaram a ter um percentual de problemas de qualidade, né? Então, como eles não tinham um método, né? Eles simplesmente eram uma produção local, produção regional, né? E aí vieram as grandes indústrias, os grandes conglomerados da área alimentícia, né? Começaram a fazer em grande escala, começaram a ter muitos problemas de qualidade, né? Um percentual baixo, mas é um percentual que fazia muita diferença, tá? E aí o FDA, né, a agência, a Anvisa dos Estados Unidos, se juntou, né, com a indústria e chegou à conclusão, criou alguma regra, né, um conjunto de regras que foram chamadas de boas práticas, good practices, em inglês. E isso surgiu, né, o conceito em si de boas práticas, tá? Hoje se tem duas visões bem nítidas, assim, uma que é
é oficial, é a que deveria ser, é o ideal a ser perseguido, e uma que é muitas vezes como a gente vê o comportamento do mercado, tá? O que são boas práticas na prática, tá? Boas práticas são um conjunto de regras do mínimo que deve ser feito para alcançar determinada coisa. Então, você tem boas práticas de fabricação, então, a Anvisa, por exemplo, estabelece as boas práticas de fabricação, né, nível de limpeza, etc, 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 tudo que uma fábrica tem que alcançar para obter o certificado de boas práticas, né? Vocês devem ter acompanhado recentemente as viagens que a Anvisa fazia, né, para ir visitar as fábricas que produziam os insumos ou vacinas para a Covid-19 e davam um certificado ou não de boas práticas, de acordo com questões documentais, questões, né, operacionais, etc. Tá? Existem também as boas práticas de transporte, armazenagem e distribuição, tá? Que aí é um pouquinho mais a área que a gente tem mais intersecção, pessoal da área da logística. Tá? Então, quando a gente fala de boas práticas, tem essa questão do mínimo que deve ser feito. Tá? Mas o princípio de boas práticas ele tem um viés muito mais, por um lado, assim, você tem que fazer o melhor que pode ser feito dentro de cada uma das situações que são apresentadas. Tá? Então, é impossível você ter uma visão global de todos os problemas que você vai enfrentar numa cadeia logística. Né? A gente tem visto aí tantos e tantos problemas impactando. A cadeia logística, obviamente, é só um exemplo. Então, o que as boas práticas dizem em relação a isso? Na eventualidade de você ter contato com alguma coisa que você não previu, que não está na sua análise de risco, que você não tem escrito em procedimento, você agir da melhor maneira possível para manter a qualidade daquele produto. Tá? E aí a gente sempre fala produtos para a saúde, a gente fala de produtos alimentícios e, obviamente, a gente fala de medicamentos e vacinas, que são medicamentos. Tá? Então, basicamente é isso. Né? O conceito, por um lado, as boas práticas são um conjunto mínimo de regras a serem seguidas. Tá? Mas, além desse mínimo, muita coisa pode ser feita. Né? E aí que a Anvisa tem falado bastante ultimamente, né? Não mais em boas práticas, mas as melhores práticas. Né? Estão chamando boas práticas agora de melhores práticas, porque é justamente esse o espírito da coisa, sabe? Você pensar que todo medicamento, todo alimento, todo produto que seja sensível à temperatura, sensível à umidade, sensível ao tempo, né? Tem produtos que precisam, que tem um ciclo de vida muito curto, né? Um ciclo de validade muito curto. Então você precisa ter, talvez você não precise ser tão crítico em relação à temperatura, não precisa ser tão crítico em relação à umidade, mas esse produto precisa ser consumido, produzido e consumido num lapso de tempo muito curto. Então você precisa se atentar às especificações do produto. O seu foco é na qualidade do produto. Então, em toda a cadeia de suprimentos de produtos para a saúde, você tem que ter essa consciência de que o seu foco, a sua prioridade é a qualidade do produto. Tá? Ainda que isso eventualmente onere o custo da logística, ainda que isso eventualmente te dê, né, uma possibilidade de menos equipamentos, por exemplo, né? Você tem mais dificuldade de conseguir equipamento porque você só pode embarcar aquilo num container refrigerado, entendeu? E por aí vai. Então, existem uma série de vertentes e, assim, a princípio, o pessoal que não conhece muito do assunto, eles vão olhar assim e falar, pô, mas, né, qual é a diferença, né? Ao longo das perguntas aqui que a gente for abordando, eu vou dar alguns exemplos para vocês perceberem o quão diferente é uma abordagem da outra. Né? É uma abordagem reativa, é uma abordagem focada na legislação, uma abordagem, né, pô, está escrito na normativa, vou seguir, ou uma abordagem, eu vou fazer tudo o que me é possível para que eu ofereça o produto da melhor qualidade possível. Então, eu sempre falo assim, vamos pensar que aquele medicamento que você está importando, que você está transportando, que você está produzindo, ele é para você, né? Ele é para um membro da sua família. Né? Qual é a sua reação? Em cada circunstância, qual é a configuração do transporte que você vai escolher? Né?
em face a uma adversidade, a um problema, né? Sei lá, o container parou de funcionar, o sistema de refrigeração. Qual é a sua reação em relação a essas não conformidades, né? Vamos dizer assim, né? Como é que você reage a isso? Então, se você tiver uma consciência, um princípio de boas práticas bem implementado na sua organização, né? Não é eu conheço, eu, Fernando, conheço, né? A minha organização tem que ter isso implementado, tá? A minha organização tem que ter isso muito claro, porque aí todos vão seguir esse princípio. Tá? Caso você não tenha essa consciência, não pare para se colocar, né? Eu sou aquele paciente, de alguma forma, né? Um familiar meu, um amigo meu próximo vai ser aquele paciente que vai consumir aquele medicamento, aquele produto terapêutico, etc. Você deixando de ter essa visão, você acaba fazendo da maneira que lhe é mais conveniente, em relação a tempo, em relação a custo, em relação a outros fatores que não deveriam ser prioridade. A prioridade tem que ser a qualidade. E você traz aí esse ponto, essa observação, e até tomei nota aqui, né? A gente vai conversando e vão dando os insights, né? Uhum. O quanto as boas práticas, elas estão vinculadas à cultura da empresa, né? Aos valores daquela empresa, aos valores daquele negócio. E quando a gente fala em cultura, em valores de uma empresa, nós estamos falando que todas as pessoas, toda a equipe entende aquilo, vive aquilo. Eu gosto de dizer, de comentar que está na corrente sanguínea, né? Então, corre nas veias daquela empresa e de toda a equipe que está ali envolvida. Então, as boas práticas, eu consigo fazer essa analogia e o quanto ela é importante dentro da cultura e dentro dos valores da empresa, justamente para entender o que são as boas práticas para aquela empresa, o que é o mínimo, o que ela precisa fazer de mínimo e buscar o que ela consegue fazer de melhor dentro das práticas, né, que foi a abordagem que você trouxe, né, as melhores práticas, né, a gente conseguir dar este grande passo, essa evolução de sair somente do minimalismo, do básico para atender e sim aprimorar, né, cada vez mais. E quando nós falamos também dessa operação, dessa movimentação, a gente sabe que, principalmente quando nós falamos de temperatura, essas oscilações que nós temos. Nós vamos fazer um embarque de uma carga perecível, né, e que demanda esses cuidados num transporte marítimo, mas nós podemos num container refrigerado e se der, como você trouxe, se der uma queda de energia, o que nós vamos fazer em cima disso? Se essa carga está em alto mar, qual vai ser a reação, né, depois? Ou mesmo, tem a temperatura, entre a temperatura mínima e máxima permitida, se oscilar essa temperatura. E nós alcançamos temperaturas muito elevadas nos transportes, mesmo tanto no aéreo quanto no marítimo. A gente, né, a depender do tempo, mas as temperaturas, elas alcançam níveis muito altos, e isso de forma direta, entendo eu, de forma direta, vai impactar na qualidade daquele produto. E daí volta, se impacta na qualidade do produto, impacta diretamente no objetivo final, que é atender aquele cliente da melhor forma possível. Essas boas práticas, Fernando, você já consegue perceber isto sendo aplicado no mercado com uma incidência, com uma frequência maior? Como que você tem observado isso também nas operações, nos parceiros? Como que se dá essa aceitação, esse controle entre todos os intervenientes envolvidos? Uma ótima pergunta, Sheila. Assim, o comércio exterior é um excelente exemplo daquelas duas abordagens as boas práticas que a gente vinha falando, né? O comércio exterior é uma área que pouco houve cobrança até hoje, né?
agora já temos algumas legislações, principalmente para, por exemplo, medicamentos sintéticos, né? Medicamentos sintéticos a gente tinha pouca coisa. Para medicamentos biológicos, por exemplo, as vacinas, já existe o Guia 42 da Anvisa, que fala sobre isso, RDC 55, se eu não me engano. Então, já existe todo um rito, todo um processo que a empresa precisa seguir, medir a temperatura, né, embarcar em meio qualificável, né, etc, etc. Então, só que para os produtos sintéticos, que até então não havia nenhuma exigência nesse sentido, você percebe nitidamente quem tem uma abordagem focada na qualidade, né, e quem tem uma abordagem focada em seguir o mínimo necessário, porque no caso do mínimo necessário no comércio exterior não existia, né, quando a gente fala de insumos, quando a gente fala de medicamentos sintéticos, né, não existia nada que obrigasse o importador, obrigasse o agente de cargas, obrigasse os players da cadeia, os atores da cadeia a agirem de determinada maneira. Então, como não tem regra, faz de qualquer jeito, né? Então, você imagina pegando vacina de Covid, né, que é uma coisa que a gente, né, é um assunto muito recente, que é um pouquinho mais palpável para a gente imaginar o efeito disso, né? Imagine que um agente de cargas que não conhece do assunto, que não é especialista, né, uma empresa, qualquer empresa do segmento, uma transportadora, etc., mas pegando agente de carga, que é a minha área, aprendesse a fazer importação de vacinas com as vacinas de comércio exterior, né? Então, com as vacinas de comércio exterior, com as vacinas com as vacinas de Covid. Então, você imagina, né, como a gente se sente com essa situação, né? Você vai tomar aquela vacina, você espera que aquela vacina tenha o efeito desejado, você espera que aquela vacina seja, né, a vacina que que vai te realmente criar a imunização, que você vai ficar seguro contra o Covid, né? Uma pandemia global que, né, eu particularmente tenho asma, eu tive muito medo, né, de pegar, realmente busquei ficar isolado 99% do meu tempo, né? Então, o que eu sinto no comércio exterior é isso, assim, agora hoje a gente tem a 430, que ela aborda boas práticas de transporte, armazenagem e distribuição de medicamentos acabados. Tá? Então, essa 430 de 2020, ela aborda justamente isso. Tá? A gente está esperando uma resposta formal da Anvisa nas perguntas e respostas, se ela se aplica ou não ao comércio exterior, mas, assim, uma coisa que eu falo para todo mundo, independente de se aplicar ou não ao comércio exterior, são boas práticas, né? Imagina que o produto ele passa a ser sensível depois que ele passa pela aduana, sabe? Então é uma coisa que não tem sentido, é um produto que sempre foi sensível à temperatura, à umidade, ou o que quer que seja, desde que ele foi fabricado, né? Então, quem não conhece muito sobre essa área, né, a pessoa talvez abra lá o Climatempo, o site de temperatura, e aí a pessoa vai olhar assim, pô, mas olha, meu produto ele é entre 15 e 30 graus a faixa de temperatura dele, que é o que a Anvisa chama de temperatura ambiente. Tá? O meu produto é entre 15 e 30 graus. Estou vendo aqui, em São Paulo está 25, em São Paulo está 28 graus, então não tem problema, né? Nossa Senhora, quem realmente já fez muita coisa nesse sentido, já mediu a temperatura de transporte, sabe que dentro de um caminhão-baú, por exemplo, pode chegar a temperaturas de 60 graus, né? Se você tiver uma temperatura externa de 28, 30 graus, por quê? Porque vira uma estufa ali dentro, né? Vira uma estufa dentro daquele caminhão-baú, e isso pode... Obviamente não é a regra, mas há situações em que acontece, tá? E eu não quero me sujeitar a tomar um medicamento, por exemplo, que, né, tem essa abordagem. Há situações que acontecem, 5% daquele medicamento vai ser impactado em sua pureza, qualidade, potência, validade, por conta disso. Não, eu não quero passar por isso, né? E aí, quando a gente transporta isso para o comércio exterior, os riscos eles são multiplicados. Por quê? Imagina que é uma regulamentação da IATA, né, e todos os aeroportos no mundo seguem, que a carga ela precisa chegar na pista antes que a aeronave. Tá? Então, quando a gente está falando de transporte aéreo. A carga chegou na pista. Num transporte normal, ela pode ficar 6 horas ou mais esperando a carga, esperando o avião chegar na pista para embarcar dentro da aeronave. Né?
Quando um produto, termodinâmica, né? Quando um produto ele fica estático embaixo do sol, aquela temperatura vai sendo trocada para o ambiente externo, né? Ela vai entrando, vai entrando, vai entrando, ela vira uma estufa. Então, vira uma estufa dentro daquela caixa, dentro daquele pallet, e a temperatura ela fica muito mais alta dentro do que fora. Por quê? Porque você vai acumulando temperatura e aquela caixa ela serve como uma proteção para não deixar a temperatura sair depois, sabe? Então, temperaturas chegam a 50, 60 graus também nesse momento. Ou pior, né? Se a gente está falando por exemplo, de uma conexão que é muito comum, uma conexão em Dubai, uma conexão no Catar, né? Uma conexão na Etiópia, em países que são muito quentes, né? Que não raro está 40, 45 graus a temperatura externa. Mas imagina aquela mercadoria por 6 horas parada ali, né? Mas o produto é 15 a 30, né? Então já foi faz tempo. E aí tem situações também que a gente fala de lugares muito frios, né? Então, por exemplo, para produtos biológicos, né, produtos termoláveis até 8 graus, normalmente entre 2 e 8 graus, esses produtos eles são muito sensíveis ao congelamento. Porque o produto que é biológico, se você o congela, muito provavelmente ele vai ter uma alteração na sua estrutura molecular e vai deixar de ter o efeito esperado. As vacinas são um exemplo. Tá? Então, dentro da aeronave, tem uma parte da aeronave que eles podem escolher transportar como despressurizada. O que significa isso? Temperaturas de menos 20 graus, de menos 30 graus, né, que fica ali naquele deck da aeronave. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Né, trabalhar, configurar o transporte da maneira adequada, pensar o serviço correto, não, o serviço para produtos farma, para produtos perecíveis, pensar em embalagens, em sistemas, né, de controle de temperatura, por exemplo, embalagens passivas, né, containers ativos. Existem uma infinidade de possibilidades para a gente conseguir abordar isso da maneira correta. Mas a gente só vai efetivamente conseguir enxergar isso muito mais presente no mercado conforme a régua da legislação vai subindo. Porque, infelizmente, a gente vive um mercado em que, né, algumas pessoas são reativas à legislação. Né? A gente tem muito cliente, a gente conhece muita gente, concorrentes nossos, que fazem da maneira correta, sabe? Que fazem a coisa certinha. Então, é muito legal. O que eu via 5 anos atrás é muito diferente do que eu vejo hoje. Eu já vejo realmente as pessoas investindo em conhecimento, eu vejo as pessoas aprendendo, evoluindo, crescendo nesse sentido. Eu vejo empresas, né, colocando investimento para ter, né, a expertise correta para embarcar esse tipo de produto, mas ainda acho que, assim, no mercado, de forma geral, a gente está muito aquém do que deveria estar. É verdade, Fernando, estamos muito aquém. E deixa eu, com base em toda a tua experiência e essa tua vivência no dia a dia, deixa eu te perguntar também. Essa convergência regulatória do uso das boas práticas, assim, e a consequência desse movimento. E tu trouxe um ponto bem importante, que é o subir a régua. E nós precisamos isso, justamente. A gente passa de um mínimo de práticas para as melhores práticas. E a gente precisa cada vez mais ir subindo a régua dos próprios fornecedores, né, os agentes de carga, todos os intervenientes neste processo. Como que você vê com a tua prática no dia a dia este movimento? Você falou que já identifica muitos parceiros que também atuam na área do embarque, né? Muitos concorrentes, né? Mas muitas outras empresas adotando as mesmas medidas de boas práticas e de subir este nível. Mas tu observa que estamos muito longe de uma melhora, de uma realidade que precisamos. Tu vê que esse nosso caminhar dentro desta regulamentação, desta necessidade, como que ele está a passos muito devagar, a passos médios, assim, como que tu está percebendo isso? Já tem uma melhora que você comentou, mas essa melhora está numa crescente satisfatória ou numa crescente um pouco estagnada? Não, está numa crescente, sim. Dá para ver bem nítido assim a diferença, né? Há alguns anos atrás,
pouco se falava assim, no agenciamento de carga internacional sobre boas práticas, né? Hoje em dia você vê pessoas realmente buscando, pessoas realmente interessadas, né? Até porque quando a régua chegar num determinado nível, né, quem não se adaptou vai simplesmente sair do mercado, né? Então, se essas pessoas quiserem continuar atuando nesse mercado, elas vão ter que se adaptar. Então, é uma questão de sobrevivência, entre aspas, no sentido de, pô, quero manter esse nicho de mercado aqui no meu escopo de serviços, então eu preciso investir. E aí realmente investimento, não é simplesmente, pô, eu tenho vontade, né? Eu quero fazer, eu tenho os contatos, né? Eu realmente investimento em cursos, investimento em treinamento contínuo, investimento em ter uma equipe de qualidade, investimento em ter, né, farmacêuticos na equipe, etc. Então, é realmente uma escolha que precisa ser feita, estratégica da empresa, se ela quer investir, se ela quer seguir nesse ponto ou não. Em relação à convergência regulatória, isso é um ponto muito interessante, a Anvisa tem falado muito nisso ultimamente. O Gustavo tem falado, o Gustavo Mendes, ele é gerente de medicamentos biológicos na Anvisa, ele tem falado isso bastante também. A convergência regulatória nada mais é do que as Anvisas do mundo, vamos dizer assim, elas têm se conversado, né, elas têm se juntado em grupos, como, por exemplo, o PIX, né, que é um esquema de cooperação internacional de inspeção, etc., em que as principais agências regulatórias do mundo fazem parte, né? E basicamente o que eles fazem e o que eles exigem? Eles exigem para você entrar que você se adeque a algumas coisas, alguns padrões internacionais de inspeção, de legislação, etc., para a área da saúde, né? Então aí, por exemplo, no caso do PIX, tem alguns membros que fazem parte da saúde animal, né? Mas a maioria foca na saúde humana, e a Anvisa foi aceita, né, uns anos atrás. A Anvisa é atuante nesses grupos e a Anvisa tem um papel, é respeitadíssima no mundo inteiro, tem um papel fundamental. Então, a Anvisa é uma pérola que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem que dar muito valor à Anvisa, porque eles fazem um trabalho excepcional nesse sentido, né? Então, basicamente, assim, a ideia é que você tem o mesmo produto. Esse produto ele vai ter do ponto de vista regulamentar, do ponto de vista de registro, do ponto de vista, né, de transporte, do ponto de vista de todo o tratamento que aquele produto específico vai ter no Brasil, vai ter na Europa, vai ter nos Estados Unidos, vai ter na China, vai ter no Japão, vai ter, né, no mundo inteiro. Tá? Então, você tem os mesmos padrões que precisam ser seguidos. Essa que é a convergência. O que isso implica, assim, bem na prática, né? Então, por exemplo, uma indústria que exporta insumos, que exporta medicamentos na China para o Brasil, né? A Anvisa hoje ela tem que ir lá para fazer inspeção da fábrica, para conhecer como é que funciona, etc., né? No futuro, talvez não precise mais. A Agência Regulatória de Saúde da China, dando o certificado de boas práticas deles, vai ser suficiente para a Anvisa aqui no Brasil. Então, você tem uma troca de informações, você tem uma coisa muito saudável acontecendo entre as agências, no sentido de facilitar. É uma coisa parecida com o que tem sido feito no OEA pela Receita Federal. Tá? Então, o OEA é uma cooperação internacional das aduanas que visa justamente facilitar processos, simplificar, unificar procedimentos no mundo inteiro. Tá? Então, talvez chegue um ponto em que países que são membros do OEA, né, você faça o desembaraço na origem, não precisa mais fazer no destino, sabe? Então, a unificação de sistemas, a unificação de procedimentos chegue num ponto tão bacana que as coisas aconteçam de forma muito mais rápida, né? Então, esses movimentos de convergência regulatória, eles vêm bem ao encontro disso, sabe? No sentido de facilitar, de padronizar, de criar realmente standards, né, que chamam muito padrões, que funcionem para todos e que sejam efetivos para a qualidade daquele produto que a gente está consumindo, obviamente, né? Esse é o objetivo fim. Então, isso é muito importante, assim, é uma coisa que eu gosto muito de estudar, de abordar nas oportunidades que eu tenho de falar do assunto, porque mostra que, primeiro, o Brasil está na vanguarda, o Brasil realmente está entre os principais do mundo, né, com a Anvisa, e que as coisas vão
ficar cada vez mais criteriosas, né? Então, vai ser como é na Europa, vai ser como é nos Estados Unidos, né? Cada vez mais a gente está chegando nesse nível, e é justamente por isso que a gente falou, né? Quem não se adaptar, quem não entender, vai ter que simplesmente sair do mercado. E aproveitando aqui essa observação que você trouxe, esse comentário, né, da Anvisa, de todo esse trabalho, desse trabalho excelente que eles fazem e da forma como são vistos também, né, o departamento, a Anvisa no mundo, né, como um todo. Hoje, por exemplo, você falou que para fazer a validação de um novo fornecedor, a Anvisa ela vai in loco, então ela realmente vai fisicamente lá fazer essa avaliação para verificar essas boas práticas. Se ela faz este trabalho efetivamente in loco, ele também não é um trabalho executado de forma rápida, né? Ou às vezes como o cliente deseja, porque a questão do tempo, cada um tem o seu. Deixa eu te perguntar, Fernando, tu poderia nos dar uma ideia, uma informação de quanto tempo leva um processo desse da Anvisa? A gente acabou vendo, e daí vem nos noticiários, eu não vou me adentrar nesse ponto, né, porque não é o objetivo, mas na questão das vacinas se falava muito, né, dessa questão de ser avaliado e de algumas exceções que foram abertas em função da necessidade da urgência. Mas num formato regular, padrão, para trazer justamente essa segurança e essa qualidade no medicamento, no insumo, no medicamento, enfim, na operação como um todo. Este processo, ele costuma levar, em média, quanto tempo? Tu tens essa informação? Sheila, essa é uma área que foge um pouquinho do meu conhecimento, é uma área que chamam de regulatórios, tá? Então, é uma área que é para registro de produto, tá? Essa visita, né, para certificação das boas práticas é para quando uma empresa está fazendo o registro de um produto, tá? Aqui no Brasil. Então, vamos pegar um laboratório grande, aí esse laboratório está fazendo um registro de um novo produto, de uma nova molécula aqui na Anvisa, aí ela vai apresentar para a Anvisa uns documentos iniciais, né? Isso leva alguns anos, tá? Isso depende muito de que tipo de produto que né? Depende muito de uma série de fatores, da parte documental, né? Da velocidade com a qual a indústria apresenta os documentos, etc. Então, assim, a Anvisa lançou um link, eu posso compartilhar contigo depois, para que as pessoas acompanhem o passo a passo dos registros do produto. Então, a Anvisa, por exemplo, fez uma RDC específica, né? Que é o registro de produtos contínuo, né? Então, a empresa vai apresentando documentos conforme for tendo acesso aos documentos, conforme ficarem prontos, né? Porque é todo um processo, você imagina, né? Para você registrar um medicamento, não é simplesmente a molécula existe, eu quero registrar, né? Você tem que fazer a fase pré-clínica, você tem que fazer as fases clínicas, 1, 2, 3, que você testa em indivíduos, né? Primeiro você testa nos animais, depois você testa em indivíduos, aí você vai aumentando a quantidade de amostragem de indivíduos que você está testando, conforme você for avançando, né? Você for analisando a segurança primeiro, né? Que é o mais importante, né? O quanto aquilo vai causar de dano ou efeitos colaterais no organismo de uma pessoa, né? Depois, obviamente, a eficácia. Então, essas 3 fases servem justamente para isso. Então, isso depende muito do quanto de investimento que a empresa está fazendo, sabe, naquele produto, porque se você fizer, essa é, por exemplo, uma grande diferença do porquê que as vacinas de Covid foram feitas tão rápido. Você tinha um aporte financeiro praticamente infinito para que isso fosse feito muito rápido. Então, você imagina que você precisa, né, no caso da vacina, você precisa selecionar indivíduos que você vai vacinar, você precisa acompanhar, né, a vacinação, acompanhar essas pessoas por meses, às vezes anos depois do consumo, para você mapear possíveis efeitos colaterais, né? Então, isso tudo tem que ser feito num ambiente controlado, né? Testes randomizados, como eu falei, não é minha área, não conheço muito, tenho uma breve noção de como isso funciona, sabe? Mas, assim, são anos, tá? Só para responder você objetivamente, normalmente são anos o registro de um produto, mas depende muito, né, de vários fatores da disponibilidade
da velocidade com que a empresa fornece a documentação, depende de quanto dinheiro essa empresa quer investir naquele produto, e como, por exemplo, nas vacinas de Covid o dinheiro era infinito, e já se conhecia muito bem os coronavírus, né, os vírus com aquela característica específica, né, essa era uma variação desses coronavírus, então já se tinha muito conhecimento e foi possível ser feito, né, ser produzido vacinas aí com um ano e pouquinho. E aí, bom, tem funcionado, os números mostram, né? É verdade, tem funcionado. E assim, né? Cada caso é um caso. Então, bem como você disse, tem as suas variáveis, né? Tem o fluxo da operação. Regra existe para ser cumprida, então precisa seguir, né? Então, senão não teria regra. Então, a gente precisa respeitar isso também. Agora, aproveitando, já que nós entramos no assunto das vacinas, deixa eu te perguntar. Você participou de algum processo desses, das vacinas? Você teve a oportunidade de observar a questão de boas práticas? Enfim, gostaria de saber se no teu dia a dia, na tua atividade principal, você acompanhou de forma direta ou indireta mesmo, essas operações, um pouco dessa operação. Bom, primeiro, assim, eu tive uma oportunidade pela qual eu sou muito grato. O Instituto Procomex conseguiu juntar praticamente todos os atores de uma cadeia logística de vacinas para fazer uma cartilha. Então, vale muito a pena, né, compartilhar essa cartilha. Essa cartilha está online, qualquer um pode acessar. A gente manda o link para você coloca também na descrição do vídeo. É uma cartilha que juntou Anvisa, Receita Federal, ANAC, aeroportos, agentes de carga, despachantes aduaneiros, o airport handler, né, as pessoas que fazem, né, o manuseio, porque tem a concessionária do aeroporto, mas tem empresas dentro ali que fazem o breakdown da aeronave, né, que retiram as coisas da aeronave, né, existem empresas que fazem o manuseio das mercadorias ali dentro do aeroporto. Então, assim, todo mundo participou. Tá? Empresas de embalagem passiva, empresas de contêineres ativos. E aí, qual foi o resultado? A gente se juntou, colocou todo mundo numa sala, 80 e tantas pessoas, se não me engano, e a gente começou a discutir passo a passo, cada micropasso, né, dessa operação, e aí todo mundo na cadeia, Anvisa, Receita Federal, aeroportos, deu a sua opinião de como poderia melhorar o seu próprio processo no sentido de velocidade, no sentido de celeridade. Então, na construção dessa cartilha, eu tive a oportunidade de acompanhar várias regras serem alteradas, vários procedimentos de cada um desses atores serem alterados no sentido de dar celeridade à liberação. Então, a gente teve vacinas que foram liberadas em 45 minutos do momento que chegaram no aeroporto, sabe? Foi uma coisa fantástica que foi feita, e certamente aquilo que está sendo aprendido com as vacinas de Covid vai ser replicado no futuro, e a gente vai ter um comércio exterior cada vez mais célere, né? Para quem não é da área, há uns anos atrás a gente tinha situações em que a mercadoria chegava com a anuência da Anvisa, né, com necessidade de lei da Anvisa, e levava 40, 45 dias, dependendo da PAF, né, da unidade da Anvisa que atendia, para ser liberado, porque algumas unidades eram extremamente sobrecarregadas, como Santos, como Guarulhos, né, como outras, e outras unidades eram muito menos. Né? Então, você tinha unidades que liberavam em menos de um dia, né, e você tinha unidades que liberavam em muito tempo. Né? Então, houve uma alteração, a Anvisa desenvolveu um novo sistema, do que eles chamam de teletrabalho, né, que um fiscal hoje, um fiscal de Manaus, um fiscal de Anápolis, um fiscal de qualquer lugar, pode ser nomeado para a liberação de um produto em Santos, em Guarulhos, em Poa, né, em qualquer um dos pontos de atendimento da Anvisa, né, em portos e aeroportos, e pontos de fronteira. Então, o que acontece? Hoje a liberação é em 2, 3, 4 dias no máximo, assim, sabe, se todo mundo fizer tudo da maneira mais correta, tá? Então, com isso, a gente tem também, né, um comprometimento de todos os atores. Então, eu posso dizer que eu contribuí, né, como eu pude nessa discussão, nessas análises, né, eu
tive a minha parte de contribuição lá. Isso foi uma coisa que me orgulha muito, né? Em relação às vacinas, eu fiz sim, tá? Algumas vacinas, não para o Brasil, eu fiz em outras rotas do mundo, mas vacinas saindo da China, por exemplo. Então, conheço um pouquinho, né? Eu já fiz muitos produtos biológicos, né? Diversos clientes no segmento, produtos sintéticos, então eu conheço muito bem, por exemplo, né, um container ativo, sei muito bem como é que funciona a operação, estufagem, etc. Né? O grande desafio é você fazer tudo isso, né, no mundo inteiro. Você imagina, você tem que trabalhar com parceiros que também saibam fazer isso no mundo inteiro, parceiros que tenham esse conhecimento, e é hoje a área que eu estou mais ativo, né? Então, uma área que eu desenvolvo parcerias, né, com parceiros específicos que consigam atender as nossas demandas, não só do mercado farmacêutico, mas inclusive do mercado farmacêutico. Então, hoje a função de trade lane, né, que você comentou, é justamente nesse sentido, né, que eu faço. Então, você imagina que uma operação da Espanha, né, eu tenho que trabalhar com uma contraparte minha lá na Espanha para questões documentais, para questões de manuseio da carga, etc., que tenha conhecimento também naquele determinado segmento, seja, né, medicamento, seja alimento, seja qualquer produto que necessite um manuseio que não o padrão, que a gente chama de carga geral, né? Carga geral qualquer coisa, literalmente, de eletrônicos, pneus. Se você trata um produto perecível como carga geral, você está tratando aquele produto exatamente como você trata um pneu, né? Que, obviamente, são coisas extremamente diferentes, que você precisa ter cuidados diferentes. Mas que legal, Fernando. Parabéns pela oportunidade que tu teve de participar de todo esse projeto, de toda essa revisão, né? Estar ali com tantas pessoas e com todos os intervenientes juntos e para algo tão novo que nós estamos vivendo, né? Porque essa pandemia foi, né? Tem tido muita novidade, um excesso de novidade quase, né, nesse dia a dia e essa dinâmica toda. Então, que legal, parabéns por realmente ter tido essa oportunidade. Ela é limitada, não, né, não é para todos os interessados. Então, fico muito feliz aí por ti, por todo, com certeza, por toda a agregação de valor aí que tu provocou também, que tu oportunizou para que este processo tivesse toda essa evolução. E nós temos observado isso no comércio exterior como um todo, e é algo que também a gente precisa externar e comentar. Nós temos evoluções muito positivas. Às vezes a gente cai num viés de só olhar a parte ruim, né? Olhar ali, está demorando, isso aqui tem que melhorar, aqui nós precisamos, né, rever o processo. Mas quando a gente olha o nosso histórico, a nossa caminhada, a gente consegue justamente evidenciar muito avanço já. A gente sabe que tem muito ainda para avançar, mas nós também não podemos simplesmente ignorar todos os avanços que estão sendo vivenciados e possibilitados, né? Então, essa caminhada, ela também tem muitas glórias, e a gente precisa observar elas e trazer elas e comentar sobre elas, e não esquecer, lógico, que tem muita coisa que a gente precisa evoluir. Mas eu sempre trago isso para mim, eu gosto muito desse trabalho, que é a nossa conversa hoje, ela faz parte disso. É um trabalho colaborativo, onde cada um junta a sua expertise, a sua vontade de contribuir, dá o seu melhor, dentro das boas práticas, entrega né, o melhor resultado, enfim, que pode estar entregando naquele momento, e cada um dando o seu melhor numa corrente, assim, como as coisas ficam mais fáceis, mais fluídas, e os resultados positivos são mais fáceis também para ser alcançados, né? Então, esse movimento de um trabalho conjunto, né? Eu digo assim, a gente sempre vê, né? Importador, despachante, agente de carga, Receita Federal, é tudo um só. Então, a informação, ela precisa vir sempre muito correta, muito transparente, para que de ponta a ponta a gente consiga trazer essa fluidez. E a agilidade no processo, é importante observar isso. Quanto mais transparente a operação for, sempre nós também vamos colher este fruto, né, este benefício de ter um processo mais ágil lá na ponta final, né?
Exato, eu Deixa acho que você eu comentou, desculpa, acho que você comentou capaz. algo extremamente importante, assim, porque muitas das vezes a gente espera que as coisas sejam melhoradas, né? O custo do Brasil, e aqui no Brasil é complicado por conta disso, por conta daquilo, né? Anvisa, Receita Federal, mas assim, o quanto a gente tem feito para aprimorar, para melhorar, né? Além de olhar aquilo que já foi feito de evolução, de avanço, olhar para frente também o que pode ser feito de evolução, o que pode ser feito de avanço e o que eu posso contribuir com isso. Né? Então, muitas das vezes a gente se vitimiza, não estou dizendo que não tenho que melhorar, pelo contrário, né? É exatamente esse o propósito, tenho que melhorar, então vamos melhorar juntos, vamos trabalhar juntos para ver aonde que a gente consegue chegar com isso aqui. Então, essa cartilha foi um exemplo, mas assim, essa conversa é outro exemplo. Então, assim, será que o meu processo, ele realmente ele está da melhor forma que ele poderia estar, né? Fazer uma reflexão interna, olhar para o seu fluxo, olhar para o seu entendimento de cadeia logística, né? Aquela velha história do sempre foi feito assim, me dá até calafrios, porque é uma é um como é que eu posso colocar? É uma certidão assim de óbito praticamente da evolução, daquilo que pode crescer, tudo pode sempre melhorar, tudo pode sempre ser aprimorado, né? Como a gente vem falando, né? A Anvisa está trabalhando para fazer uma melhora considerável na logística de medicamentos, né? Saiu, há um tempo atrás, saiu uma pesquisa na Inglaterra sobre medicamentos que a gente sempre fala assim, a indústria ela conhece muito melhor o medicamento deles do que, né, o operador logístico em si, né? Então, a indústria vai saber dizer, pô, esse medicamento aqui não é tão sensível, aquele medicamento é mais sensível, etc. Mas, ao mesmo tempo, saiu um estudo recente na Inglaterra dizendo que medicamentos que sofreram excursão de temperatura, como a gente nomeia desvio de temperatura, né, quando a temperatura fica mais alta do que a faixa ou mais baixa, esses medicamentos eles têm um percentual de qualidade menor, eles têm um impacto na sua qualidade, ainda que não muito, né, mas eles acabam tendo uma eficácia menor, por exemplo. Tá? Então, obviamente, é um estudo limitado, com uma quantidade limitada de medicamentos, mas é um sinal, né? É um sinal no sentido de putz, por que não fazer da maneira mais correta? Vai onerar o produto, né? Você tem que ter o que a gente chama de gerenciamento de risco, né? Então, o gerenciamento de risco, né, barra qualidade. Então, você tem que analisar, né, o seu produto, o custo do seu produto, a sensibilidade do seu produto, e aí você chega na melhor configuração possível logística, tendo em vista. Se o seu produto ele é um produto muito barato e não é nem um pouco sensível, é um produto que, né, no registro está entre 15 a 30. Só a gente puxa a bula lá, abre a bula do seu medicamento, vai estar lá, armazenar entre 15 e 30 graus, né, armazenar longe de luminosidade. Essas são as especificações do medicamento no registro. Então, no registro vai estar escrito isso. Tá? Então, o que a Anvisa fala hoje? Eu quero que você siga aquilo que está na bula. O que a indústria, obviamente, vai contra-argumentar no sentido de que ok, no registro está isso, mas o meu medicamento, eu fiz um estudo de estresse aqui acelerado, eu fiz um estudo aqui interno e notei que o meu medicamento pode ficar até 50 graus por X dias. Né? Então, a indústria ela conhece o produto deles, a indústria ela tem consciência que o produto deles não é tão sensível assim. Nesse caso, do ponto de vista do princípio de boas práticas, não é errado você optar por uma logística que seja mais barata, uma logística que, porventura, vai expor um medicamento a situações de maior temperatura, situações de maior risco, num ambiente, entre aspas, ambiente controlado, né? Num cenário em que você está controlando o máximo do seu poder as variáveis. Né? Ou seja, o que significa isso? Você qualifica aquela rota, você qualifica aquele transporte, você analisa, né, todas as etapas pelas quais a mercadoria vai passar e você cria uma configuração logística adequada para a sensibilidade daquele produto, sem, obviamente, onerar, né, não é para do dia para a noite colocar tudo num serviço que é mais caro, que obviamente é mais seguro. Não. A ideia é realmente fazer isso de forma consciente. Então, obviamente, existe uma discussão grande
recentemente da Anvisa com o setor privado para ver qual é o melhor dos mundos nesse sentido. Agora, se o seu produto ele é um produto que ele é mais sensível, né? E aí, independente se ele é mais barato, se ele é mais caro, se é um produto que tem menos possibilidade de passar por situações de estresse de temperatura, por exemplo, de estresse de umidade, esse produto ele tem que, obviamente, num serviço que seja mais adequado para ele, que tenha menos pontos de risco, que tenha menos pontos de exposição a temperaturas mais altas ou mais baixas da especificação, por exemplo. Tá? Então, é tudo uma questão de você entender a cadeia como um todo. O que eu vejo é que assim, muita gente não entende, não tem essa visão completa, não tem essa visão de que, putz, eventualmente a mercadoria vai ficar exposta ali no aeroporto por 6 horas na pista, né? Eventualmente, né, no porto X, Y, Z, eles não são tão bons com o manuseio de produtos farmacêuticos, eles deixam aquele container refrigerado fora do plug, fora da tomada por um tempo muito grande. Né? Então, isso tudo tem que ser analisado na hora de fazer uma configuração, de entender uma logística e aí uma qualificação de rota de um produto farmacêutico. Tá? Então, o que eu sinto e o que eu tento trazer o máximo possível é fazer com que todos entendam o risco, porque a partir do momento que você entende o risco, você faz uma escolha. Né? Se você não entende o seu risco, aquilo não é uma escolha. Né? Você está simplesmente optando por aquilo que você acha que é o mais conveniente para você, mas você não entende por a fundo aquilo que você está expondo o seu produto. Né? Então, o seu produto ou o produto do seu cliente, enfim. Então, assim, eu gosto muito de ter essa abordagem assim, de vem cá, eu trago o que eu conheço, você traz o que você conhece. O que você conhece? Você conhece do seu produto, né? Você conhece, obviamente, da Anvisa, de comércio exterior, você conhece muita coisa. Né? Eu conheço bastante sobre os riscos da cadeia. Eu conheço de comércio exterior e eu conheço os riscos que essa cadeia apresenta. Então, vamos trocar figurinha aqui e a gente juntos cria essa análise de risco, custo, benefício, né? Para aquele seu produto. E aí a gente vai desenhando cenário a cenário. Então, eu acho que isso é o principal, assim, sabe? A gente colocar no mercado, abrir, né? Ó, gente, a gente não está percebendo que tem esse risco aqui, né? Vamos analisar junto? Então, obviamente, tem muita gente fazendo da maneira muito correta e muita indústria fazendo da maneira correta, muito concorrente nós fazendo da maneira correta. Então, não quero espalhar o caos aqui, tá? Eu quero só levantar a bandeirinha assim, falar, a gente ainda tem alguma coisa a melhorar de uma forma como um todo, então vamos juntos aqui, precisando de mim, com certeza contem comigo, sabe? Então, mais nesse sentido, sabe? E essa comunicação, essa conversa, este alinhamento da operação como um todo entre vocês que estão prestando um serviço logístico e o cliente, na maioria das vezes, funciona bem dessa forma. O cliente ele tem mais facilidade, uma vez que ele sabe do produto dele, ele já sabe de antemão que é um produto perecível, que é um produto que precisa alguns cuidados adicionais, né? Ele tende a ser mais receptivo e interessado em construir isso em conjunto. Como que vocês veem, assim, se tu pudesse compartilhar aqui conosco, é mais comum as empresas já estarem bem abertas e construir isso em parceria, e entender que nós estamos entrando com o nosso know-how para esta etapa do processo, ou ainda há uma relutância por parte deles em construir isso em conjunto? Assim, como que vocês têm sentido isso, Fernando? Bom, sendo sincero, assim, é uma pergunta bem difícil de dar uma resposta objetiva. Tem muita coisa acontecendo muito boa, assim. O que eu percebo na indústria farmacêutica, né, que por muito tempo, muitos anos, elas ficaram muito desamparadas, e até por isso que eu, alguns anos atrás, decidi me especializar, né, nessa área de comércio exterior. Eles se sentiam muito desamparados, assim, tanto agente de carga, né, e, por exemplo, transportadoras, antes de ter
né, a questão de precisar tirar uma licença para, né, da Anvisa para poder transportar medicamentos, etc. Então, como não tem uma licença que você precisa ter para transportar medicamentos sendo um agente de cargas, né, na importação, por exemplo, acaba que qualquer um pode bater lá na porta do cliente e falar, oh, né, fulano, então tem uma grande amiga, por exemplo, que trabalha numa indústria farmacêutica, uma das maiores, né, e essa indústria farmacêutica, por um motivo X, começou a ficar mais exposta na mídia, né, e ela me ligava assim, falava, Fê, minha vida tá um inferno, porque assim, o pessoal ligando sem parar, e assim, todo mundo quer uma fatia do bolo, né, faz sentido, mas assim, quando você fala de medicamentos, quando você fala de produtos que são tão importantes para a saúde humana, assim, né, produtos que precisam ter uma tratativa especial, eu acho que a gente tem que ter uma consciência como cidadão, né, de será que eu tô ali, né, será que eu chego nesse ponto, né? Então, o que aconteceu, assim, o que eu sinto que aconteceu de anos para cá? Né, a indústria farmacêutica tomou tanto na cabeça no sentido de, né, contratou, falou, pô, vou testar esse operador novo aqui, né, e aí o operador novo vai lá, faz coisa errada, né, deixa o produto passar por uma situação que não deveria ter passado, né, não responde mais o telefone, etc. Então a gente sabe como é que esse mercado funciona, você conhece bem. Então, e aí o que acontece? No momento em que eles acharam um prestador de serviço que atendesse as demandas deles razoavelmente, né, eles acabaram se fechando para os demais. Então, você vê, é muito comum indústrias farmacêuticas terem 2, 3 operadores ali que fazem tudo para eles e nunca mais, né, atende telefone para os demais, sabe? Então, fazendo isso, obviamente eles criaram um cerco de conforto, né? É um cerco de conforto que lhes ajuda de determinada maneira, mas ao mesmo tempo você fica um pouco fechado para aquilo que vem de mudança no mercado, se, né, aqueles seus prestadores não estão acompanhando, se aqueles seus prestadores não estão atualizados, né? Então, eu sinto que tem um pouco isso, assim, uma resistência, obviamente, para quem você não tem um contato, né, uma oportunidade nova, por exemplo, de você, da pessoa realmente parar para ouvir, tá? Então, parar para colaborar já são outros 500, então você já tem que estar num ponto muito mais avançado de confiança, de mutualidade, né? Então, tem sim, né, no nosso caso aqui, tem muita cooperação nesse sentido, né, de trocar figurinhas, de entender, de propor soluções diferentes, né, então é uma coisa que a gente costuma falar, né, muito mais barato você contratar um profissional especializado do que você contratar um profissional que é em tese mais barato, mas que eventualmente ali na frente vai te trazer um problema que, né, vai ficar muito mais caro, né? Então, eu sinto assim que daqueles que a gente tem um contato, que a gente tem uma proximidade, a cooperação é fantástica. Assim, a gente vê realmente a indústria sempre muito interessada em fazer, tem suas exceções, né, como tudo na vida, mas assim, de forma geral, eu vejo um mercado em mudança e a indústria realmente entendendo essa mudança e buscando fazer o possível para seguir, para acompanhar, né? Até porque com a legislação é aquela história, né? Com a régua subindo, né? Alguma coisa tem que ser feita. Ah, que coisa boa, ótimos comentários. E Fernando, se fosse, né, você dando uma recomendação ou uma sugestão para os importadores, né, de produtos fármacos, assim, o que você pontuaria, o que você traria, comentaria para observar? Que sugestões você daria para quem já atua ou para quem, enfim, está querendo entrar nesse mercado? Uma só, sendo muito sincero, uma só. Qualificação de fornecedores. Assim, tem quem trabalha na indústria farmacêutica, o pessoal, os farmacêuticos, etc., eles têm isso muito claro, esse conceito, né, de qualificação de fornecedores, e isso é uma coisa que a gente não vê tanto acontecendo, sabe? Por quê? Quando você qualifica um fornecedor, você vai, obviamente, solicitar, como uma auditoria, né? Você vai solicitar toda a parte documental daquele fornecedor, você vai querer saber como é que é o fluxo operacional dele, você vai perguntar tudo, né, sobre como ele faz a mágica dele, basicamente. Tá? Então, né,
isso é uma caixa preta, muitas vezes, né? E o que você pode descobrir quando você abrir essa caixa preta? Né? Você pode descobrir um mundo de coisas, literalmente. Por quê? Eu preciso ter um fornecedor meu. Eu preciso qualificar o meu fornecedor, tá? Porque eu me importo com boas práticas, não que eu precise, tá? Porque eu me importo com boas práticas. Eu, Fernando, né, minha empresa, nós temos que preparar o meu fornecedor lá fora, né? Porque eu tenho que ter certeza que ele sabe fazer aquilo que ele me diz que ele sabe, né? E-mail aceita qualquer coisa, né? Palavras, você pode falar o que você quiser, mas a partir do momento que você fala, vem aqui, amiguinho, deixa eu ver a sua documentação, deixa eu entender como é que você faz o fluxo, né? Aí você, né, pega muita gente no pulo nesse momento, tá? Então, nessa hora que você separa quem realmente sabe e quem não sabe. Então, vou te dar um exemplo, né? Me pede um cliente uma operação, sei lá, da Grécia. A Grécia é um lugar que eu ainda não tenho um parceiro forte, farma, né, qualificado. Né? O que eu vou ter que fazer? Calma aí, amiguinho. Se for, obviamente, uma operação complexa, uma operação de um produto sensível à temperatura, né? Se for um produto, a importação de um maquinário, né? A abordagem é totalmente diferente. Mas vamos dizer que é um produto biológico, um produto mega sensível à temperatura. Eu, Fernando, né, responsável por isso, vou buscar um parceiro, vou qualificar o meu parceiro que está lá já, para entender se ele é capaz de atender aquilo, né? Acompanhar nos mínimos detalhes, ter acesso à documentação, etc., a procedimentos para entender, né, se o manual de qualidade dele é adequado, se, né, procedimentalmente ele está adequado, né, se operacionalmente ele aplica aquilo que é procedimento, etc. Então, buscar o máximo possível me precaver para que eu qualifique aquela pessoa. E é uma cadeia dominozinho, né, porque ele vai ter que fazer isso também nos fornecedores dele, né? Na transportadora que ele vai contratar, né? Se ele precisa de contratar um agente, um despachante lá também, etc. Então, é um dominozinho que ele vai ter com um armazém, ele precisa também fazer a parte dele no sentido de qualificação. Então, a partir do momento que eles qualificam os fornecedores da cadeia logística, eles me qualificam como fornecedor, eles vão ter acesso a esse mundo desvelado do outro lado, para entender o que acontece nessa caixa preta, né, que é o que acontece, o que eu faço com o produto dele no outro país. Né, porque talvez aqui no Brasil ele consiga controlar um pouquinho melhor, que ele está aqui perto, está do lado. Né, mas o que eu estou fazendo com o produto dele lá na Grécia, lá na China, lá na Espanha, né, lá na África do Sul, o que eu, Fernando, ou eu, empresa, né, organização, estou fazendo com o produto dele lá. Então, ele só vai conseguir entender um pouquinho melhor isso se ele me qualificar como fornecedor. Aí isso é uma coisa que eu tenho batido bastante na tecla, deveria ser o contrário, né? Normalmente são os clientes que pedem esse tipo de auditoria, esse tipo de qualificação, mas assim, como eu me colocando primeiro como paciente, eu me colocando segundo como a indústria, né, eu pensaria sempre dessa forma. Uma coisa pura e simples, que é a qualificação de fornecedores, qualificação dos agentes de carga. Nesse momento, eles vão poder avaliar de forma muito mais profunda quem lhe serve como prestador de serviço e quem não lhe serve como prestador de serviço. Nossa, quanto comentário bom, que aula, Fernando. Só posso te agradecer. Isso aqui está sendo, essa nossa conversa está sendo muito boa, muito rica de informações. E quando você traz essa sugestão, né, de qualificação de fornecedores, quanto isso corrobora com o que a gente vem falando aqui desde o início da nossa conversa, mas da importância da empresa, né, do importador, da empresa, de entender e de fazer sentido para a cultura dela, nos valores dela, o melhor atendimento possível para o cliente final dela. E quando essa preocupação está vinculada ao cliente final, naturalmente também precisa ocorrer esta preocupação com todos os intervenientes naquela cadeia, porque para conseguir assegurar aquele objetivo, que é o de atender da melhor forma possível o seu cliente final, não adianta só cuidar de uma parte, né? E realmente, volta aqui
vários pontos que nós já conversamos, essa visão holística, essa visão completa do todo. E, naturalmente, não tem uma empresa que vai fazer todo o processo, 100% do processo. Nós sempre estamos contando com parceiros. Então, conseguir identificar os parceiros que têm esta mesma preocupação, este mesmo zelo, que os valores de ambos são valores parecidos, né? Valores iguais, para que a gente consiga atender lá no final o grande objetivo, que é atender o cliente e o cliente final. Fernando, muito obrigada. Eu abro aqui um tempinho para ti, palavra livre, caso queiras comentar mais alguma coisa, fazer alguma observação a mais algum ponto, por favor, a palavra e o tempo é todo teu. Muito obrigado. Na verdade, eu queria usar esse tempo para te agradecer de novo pelo espaço. Eu acho muito importante esse tipo de iniciativa, que obviamente te toma muito tempo, tenho certeza disso, né? Que te exige muito, né? Te exige conhecer, aprender, né? Coisas novas que talvez não fossem parte do seu conhecimento anteriormente. Então, né? Isso é uma coisa que você está abrindo mão de alguma coisa na sua vida, de tempo, minimamente, para dedicar para que pessoas tenham acesso a conhecimento, para que pessoas cresçam, para que pessoas evoluam como profissionais, e isso eu vejo como uma coisa valiosíssima. Então, parabéns pela sua atitude, né? E obrigado pela oportunidade. Assim, espero que as pessoas tenham gostado do conteúdo, espero que as pessoas te sigam aqui, te escrevam, né? Tudo aquilo que normalmente o pessoal pede, põe o sininho lá. Porque realmente vale a pena dar valor para quem faz isso de maneira séria. Eu vejo muita gente buscando engajamento em redes sociais, puxando por polêmicas, porque obviamente polêmicas geram comentários e comentários geram engajamento, né? Você sobe no algoritmo, que é uma coisa que eu vejo como uma coisa muito ruim para a evolução do debate público, para a evolução do conhecimento da sociedade como um todo. A gente acaba tocando os assuntos de forma muito superficial, e quando a gente tem a oportunidade de tocar assunto e ter acesso ao conteúdo, né, de uma forma um pouco mais profunda, eu gostaria muito que esse tipo de conteúdo tivesse mais engajamento, tivesse mais procura, que realmente subisse no algoritmo, porque merece. É isso que eu acho que merece. Né? Não é um meme, não é aquelas coisas de LinkedIn que a gente vê toda hora, né? Clique 2 vezes aqui para ver o que acontece, né? Para que um monte de pessoa curta. Então, eu acho isso tudo engraçado, brincadeira, faz parte, mas assim, eu gostaria que esse tipo de conteúdo tivesse mais engajamento do que esse outro conteúdo que é um pouquinho mais superficial, vamos dizer. Muito obrigada, e te confesso que agora pego um lado pessoal meu que realmente me emociono muito. É um projeto, já era um projeto que eu tinha, coloquei em prática agora, de levar conhecimento, de compartilhar conhecimento com as pessoas. Cada um sabe quando precisa buscar. E eu costumo dizer, Fernando, sempre assim, se essa nossa conversa, se esse nosso bate-papo, essa nossa doação de tempo aqui, tu também foi muito generoso em doar o teu tempo e uma boa parte do teu conhecimento aqui com todo mundo, de uma forma gratuita, com muito mais amor à atividade, para a gente deixar e construir juntos este legado. E isso me move muito, isso me instiga muito como pessoa, como ser humano, que é levar informações, compartilhar informações, porque eu acredito num mundo mais colaborativo, onde cada um coloca e externa o seu melhor, aonde consegue contribuir, e se cada um contribui com o seu melhor, é impossível não acontecer o melhor. Então, eu acredito, isso me motiva. Muito obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. Pessoal, a todos vocês que ficaram conosco até aqui, nosso muito obrigada. Espero que tenham gostado do conteúdo. Curtam, comentem, compartilhem entre seus pares. É isso mesmo. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam, acionem o sininho. Enfim, fiquem bem. Um abraço a todos vocês do tamanho do mundo e até o próximo vídeo. Tchau!